Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Estejais sempre constantes, segundo o espírito de poder, de equilíbrio, de ousadia, de intrepidez, aonde se anuncia na eloquência, segundo palavras que ele diz: não andei com solicitude do que haveis de falar, pois colocarei a palavra em vossa boca. E assim aquilo que ele anuncia, a voz que clama no deserto, aquele que tudo opera e executa e não volta vazia. E assim, ainda que alguns tenham por tardio, ele é sempre aquele que cumpre a sua palavra. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é o grande eu sou, o eterno, o Criador, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus único e verdadeiro, que se fez através de Cristo Jesus, um corpo preparou. Aquele que já dizia: desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E assim, apartados de toda a injustiça, porque a palavra diz que assim, quando saíram do Egito, o vulgo estava entre eles, aonde a palavra diz: não sejais influenciado pelos ímpios. Havia alguns ali que estavam os induzindo a murmurar por comida e bebida, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Verbo era Deus e estava com Deus, fez sinais maravilhosos e continua a fazer hoje, sempre, porque Ele é o mesmo. Aquele que não foi possível enumerar a todos. Assim como passou pela morte, esteve morto, porque procurais entre os mortos aquele que vive e governa com justiça, está no centro do trono de pé como quem pisa uva nos lagares. Sua majestade, a sua moradia celestial, do qual nós seguimos, tabernáculo celestial, a tenda levantada de Davi, aonde, assim como a palavra diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Aquele que está vivo governa, e a palavra diz: para aqueles que não creem e perseveram, os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Assim não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores e zombadores, assim a palavra nos diz, porque lá do alto o Senhor ri com desprezo daqueles que desprezam o ungido. Aqueles que não têm temor, por isso não têm a sabedoria do alto. E todo aquele que segue segundo aquele que é do alto, segue apartado. Pois vigiai com julgo desigual, não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, não há comunhão daqueles que creem com os incrédulos, e tampouco de luz com trevas, e não há comunhão de justo daqueles que seguem com a fome e sede de justiça com a injustiça. Não tem nada em comum, e perseveram dia após dia, nós apartados daqueles que amam o prêmio da injustiça. Aonde o Senhor, aquele que está aos galardoar, porque dele não se permite escarnecer, tudo aquilo que estiveres a produzir, certamente receberás. E aquele que não recebe o seu direcionamento e tampouco acata suas advertências, está sempre como uma armadilha, como uma cilada mortal. Por perseverar em entendimento de próprios olhos, estão sempre com o mal diante deles, caminhos sinuosos e tortuosos, aonde caminhos que levam à devassidão para aqueles que não se arrependem, e há uma porta larga e espaçosa onde entrará uma multidão
e ali, juntamente com o rei de Sodoma, aquele que a palavra diz que cegou o entendimento dos incrédulos para que não creia aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Cristo Jesus, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Assim como aqueles que seguem segundo as tribulações e aflições momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de se vir, tanto nesta vida como na vida vindoura, porque essa sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. E assim o Senhor nos ensina também para destruir toda vã filosofia, tudo aquilo que vem para apartar o povo de Deus. Não devemos jamais louvar as atitudes dos ímpios, mas estar constantemente as reprovando. Assim o Senhor nos ensina. Por isso perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aonde não se corromper segundo o padrão deste mundo, mas estar apartado de toda injustiça e perseverante segundo aquele que tudo opera e executa. E assim permaneceis em mais um dia ou amanhã. O Senhor, a Ele pertence, e Ele é aquele que prepara quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.